Olá, o meu nome é Darcy Crepaldi. Eu estou aqui hoje para falar para você um pouco sobre a diferença da intuição e do seu próprio pensamento, porque era uma coisa que me confundia muito. Eu demorei muito para saber exatamente qual que era a diferença. Então, como eu tenho estudado muitos livros, eu tenho lido muito, assistido muitos vídeos, visto muitos sobre isso, eu já li muito sobre o ego, eu estou lendo um livro agora, um livro muito bom, que me ensina muito e que me explica muito o que o ego faz na nossa vida e como que é a diferença, né? Como que é a intuição que você deve seguir e o que você não deve dar importância. O livro que eu estou lendo, o nome do livro é Um Curso em Milagres. Nossa, estou simplesmente adorando esse livro. É um livro que tem 1.600 páginas. É um livro, assim, fantástico. Eu já li mais de 300 páginas e continuo lendo, né? Porque é fascinante. Cada vez eu aprendo mais sobre o ego, qual que é a função do ego na nossa vida, né? E sobre a intuição. Então, a intuição, então tem dois lados, né? Um lado é o ego falando, é uma parte negativa falando com você. Então, quando é o ego falando, você vai saber, porque daí você tem tristeza, você é super negativo, você só fala coisas que você não deve, você só, sabe, só coisa negativa. Só fala da mal da vida dos outros, só vê coisas que não têm importância, você só assiste televisão, aquelas coisas, filmes horríveis, programas que falam de assassinatos, de coisas horrorosas assim. Então toda a parte negativa normalmente é o ego, sabe? Que te dá preguiça, que te dá tristeza. Então o ego ele tem essa função. O ego não quer que a gente seja feliz, por exemplo. Mas o ego, ele tem que existir, porque nós somos o corpo e o espírito que anima o nosso corpo. Aí nós temos o ego e nós temos a centelha divina que está dentro de nós. Então é o ego e a centelha divina, que é Deus, que é o que você quiser chamar, como você quiser. Então a centelha divina é a parte boa, a parte positiva, que quer que a gente seja feliz, que quer que a gente cresça, que quer que a gente ganhe dinheiro e que nos inspira o tempo todo. Nos inspira a nossa criatividade, nos inspira como intuição. Aí a gente tem que ver qual que é a diferença, porque é bem sutil. Aí você pensa, eu estou pensando isso, nossa, que coisa estranha que eu estou pensando. A maioria das vezes, quer dizer, sempre, não é você que está pensando. A gente pensa que é a gente que pensa, mas não é a gente. É a nossa centelha divina, é Deus falando para a gente, dando as intuições, para que possamos seguir o caminho, para que possamos escolher. Então, o ego, a função do ego é para que nós aprendemos, é para que nós seguimos o nosso livre-arbítrio e nós possamos escolher qual caminho seguir. E o caminho que você tem que seguir é o caminho da centelha, não é o da centelha divina, não é o caminho do ego. Porque o caminho do ego, ele pensa que ele vai nos perder, então ele tem medo, então ele não quer que a gente se dê bem na vida. Então ele só vai nos dar más influências. Quanto que a centelha divina, não. Deus, né? Deus é só amor e bondade. Ele quer ver todas as suas criaturas felizes, bem-sucedidas e tudo de bom na vida delas, com abundância em suas vidas, nada de escassez. Quem gosta de escassez é o ego. Deus não, Deus quer que nós sejamos abundantes em nossas vidas. E eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de dar exemplos, né? Um exemplo na minha vida que, nossa, eu nunca esqueci.
Faz muitos anos isso, eu acho que faz mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos. Eu estava dirigindo, eu tinha acabado de sair da minha casa e perto da minha casa no Brasil tem uma rua que é uma subida bem inclinada. Quando eu comecei a subir essa subida, me veio um pensamento bem diferente. O pensamento dizia assim: cuidado, atrás de um sempre vem mais um. Aí eu falei: nossa, mas que pensamento mais estranho, que quer dizer isso? Que coisa mais esquisita! E comecei a subir. Quando eu estava na metade mais ou menos da subida, o pensamento veio de novo: cuidado, atrás de um sempre vem mais um. Aí eu pensei: bom, deve ser que eu devo prestar mais atenção, né? E eu comecei quando eu terminei a subida, que a rua ia ficar plana, eu freiei e essa rua era uma bifurcação. Eu estava na preferência e quem vinha para se juntar com essa minha rua tinha que parar, né? Quando eu cheguei, que eu diminuí a velocidade, passou um carro. A toda velocidade passou na minha frente. Bom, esse foi o carro número 1, né? Que passou com toda a velocidade. Aí eu resolvi frear e parar. Praticamente eu parei. Quando eu fiz isso, veio um outro carro e parecia que estava seguindo aquele carro e ele não parou. Aí eu cheguei a sentir um gelo assim, né? E fiquei muito agradecida. Pensei: nossa, olha aí a intuição, hein? Atrás de um sempre vem mais um. Então, passou um carro, em seguida outro. Só que daí o primeiro passou, né? E o segundo não, né? O segundo, se eu tivesse na mesma velocidade com que eu subi, se eu não tivesse freado, ele teria batido em mim. E ele teria batido bem na minha porta, né? Porque era uma bifurcação e ele viria de lado e teria batido em mim em cheio. E essa é uma lição que eu aprendi muito bem, sabe? Na prática mesmo. Porque eu fiquei pensando: nossa, se eu não tivesse parado, né? O cara tinha me jogado dentro da casa da mulher, do outro lado da rua, né? E daí o quanto que eu sou grata, e daí o quanto que eu comecei a prestar mais atenção nas minhas intuições. Muitas vezes elas não são assim tão claras, né? Muitas vezes assim você tem uma ideia de fazer alguma coisa e daí elas são bem sutis. Então por isso que a gente tem que prestar muita atenção e não deixar que o ego comande a nossa vida com as coisas negativas, sabe? Com as coisas ruins. Então prestar sempre atenção que Deus na nossa vida é maravilhoso. Ele está dentro de nós. Então, Ele sabe o que a gente sente, Ele sabe o que a gente precisa. É só deixar que Ele tome conta. É só deixar que Deus cuide da sua vida. Tudo deixa, simplesmente deixa, solta. Se você quer uma coisa, acredita, agradeça pelo aquilo que você quer, antes de você ter, que com certeza você terá. Deus vai providenciar para que você cocrie isso que você queira na sua vida. E é muito simples, é muito simples. E a felicidade, ela é certa. A felicidade vem, porque a felicidade está dentro de você. E é assim. Depois que eu descobri que eu sou muito feliz e que eu sou a principal pessoa responsável pela minha felicidade, pronto, fechou. Você não tem que procurar a felicidade no outro, no seu parceiro, na sua namorada, no seu marido. Você não tem que procurar isso. Seu marido, sua namorada vai deixar você só mais feliz. Mas você tem que já ser feliz. Quando você estiver com essa pessoa, você tem que ser feliz, você tem que ter encontrado. Você tem que conhecer você mesmo e saber que você é a pessoa mais importante desse mundo. Para você, para Deus. E você terá tudo o que você quiser. Vai ter uma vida abundante, vai ter uma vida feliz, muito agradável, muito feliz. E assim você pode ir contribuindo também com as outras pessoas. Que esse é o nosso papel aqui nesse mundo. Aprender e a contribuir com outras pessoas. Eu vou deixar o nome do livro escrito aqui, o nome do livro que eu estou lendo, que é Um Curso em Milagres. Eu vou escrever ele aqui para vocês. Aqui nos Estados Unidos foi muito difícil encontrar, eu não encontrei esse livro. Então eu baixei ele como PDF no meu iPad. Então eu leio ele no meu iPad.
E eu baixei ele de graça. Quem quiser baixar de graça também, é só ir lá no Google, escrever o nome do livro que tem lá para baixar. Ou então comprar, né? Quem está no Brasil, aí é mais fácil. Eu até preferiria ler o livro mesmo em folhas, né? Mas como aqui é mais complicado, então eu estou lendo no iPad. Ele tem muitos ensinamentos, ele explica muito bem sobre o ego, sobre Deus, sobre tudo isso. É maravilhoso. Eu estou cada vez mais fascinada com esse livro. Esse livro é um livro de estudos, então eu estou lendo e depois vou recomeçar e vou estudar partes do livro, porque tem muitas coisas importantes. Aliás, tudo é muito importante, né? Mas então tá, então por isso por hoje é só. E daí da próxima vez tem mais algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre vou compartilhando alguma coisa. Eu deixo fluir, eu deixo as minhas intuições falar sobre o que eu vou falar hoje. Então, assim, eu caminhando na praia hoje tive essa intuição de falar sobre a intuição, né? Falar sobre a intuição. Eu intuí isso hoje. E é assim, eu cada dia daí escolho falar uma coisa, tudo depende da minha intuição. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dê um like, que vai me ajudar esse canal a crescer e que eu possa trazer sempre algumas coisas mais para falar para você. Muito obrigada.